novo, Gênesis 3,15. Mas eu quero mostrar com base no original, o original hebraico, porque o que temos, né, são versões, né, do original. Ou, por exemplo, pegar uma Bíblia em hebraico, ou nossa Bíblia mesmo do grego, ou a Vulgata, a Bíblia que a gente tem já hoje aqui, né, ela contém o Antigo Testamento, ela contém acréscimo e interpretação do aramaico, né, que é o Targum, acréscimo, né? Porque se a gente buscar nos manuscritos, nos papiros, nos pergaminhos, o original hebraico, que é difícil de interpretação, então coube aos mestres, aos escribas, né, judeus, né, fazer um acréscimo, né? Então, nossa Bíblia, o Antigo Testamento, contém acréscimo, né? Com base no que os escribas interpretaram. Porque uma coisa é original, outra coisa é a interpretação do Targum, né? Que contém acréscimo. Que eu vou mostrar aqui. Eu peguei esse livro aqui, que ele contém um estudo, né, sobre o reino de Deus, e uma passagem sobre Gênesis 3,15, onde mostra o original hebraico e o acréscimo do aramaico e do grego, né? Aí eu passei para aqui pro computador, eu vou mostrar a diferença, né, entre o original e o acréscimo. Com certeza a nossa Bíblia sofreu influência do acréscimo aramaico, né? Ela não contém necessariamente o original, quer dizer, ela contém o original, mas contém acréscimo também, né? Foram acrescentadas palavras, textos, explicações, né? Porque até para os judeus era difícil interpretar, né? Eles não conseguiram mais interpretar, não, entender o hebraico. Aí precisou de especialista, escriba, mestres judeus, interpretar, né? O hebraico para os judeus. Aí surgiu o Targum em aramaico. Porque se pegar o original hebraico, Gênesis 3,15, onde diz, porém, uma hostilidade entre ti e a mulher, primeiro ponto, os católicos podem se basear nesse original para defender a, a hipótese ou a alusão de que fato está falando de Maria, né? Segundo ponto, porque diz somente que haveria uma hostilidade aqui fala, entre ti e a mulher. Vamos dizer, entre a serpente e a mulher. Então aqui no original só falaria de uma hostilidade. Não fala que nem mulher, que nem os filhos dela, que nem o filho, nem Cristo, nem ele, ninguém esmagaria a cabeça da serpente. Não diz o original. Diz, sim, a interpretação e as traduções, né? Se a gente pegar a própria Bíblia em hebraica, que contém acréscimo do Targum, ou qualquer Bíblia, né? A gente vai ver ali que o filho, ou os filhos, ou o descendente, ou os descendentes da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Umas versões diz, esta ou ela esmagaria, né? Se referindo à mulher ou a Maria. Outras versões, outras traduções, tá ele, né? Este, onde podemos fazer alusão ou atribuir a Cristo que esmagaria, né? Para os protestantes, ele, Cristo, esmagaria. Para os católicos, ela, Maria, esmagaria a cabeça da serpente. Mas isso é questão de tradução do hebraico, porque o hu, ele, também é ela, né? No hebraico. No grego, autos, ele, ela, né? Então, cabe ao tradutor colocar
traduzir tanto para o feminino como para o masculino, né? Aí os protestantes vão se basear nas traduções que traduzido como ele, né? Aí vão afirmar que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Os católicos vão se basear na tradução para o feminino, ela. Aí para os católicos, Maria esmagaria a cabeça da serpente. Mas no original não diz que nem a mulher, nem o filho dela, nem Cristo, nem ele, nem os filhos esmagaria a cabeça da serpente. Com certeza o Apocalipse, né, onde o dragão persegue a mulher e os filhos dela, que seriam os cristãos, se baseou no aramaico, no Targum, não nos originais, né? Não no original hebraico, e sim, com certeza, na interpretação do Targum, né? No acréscimo, né? Porque se a gente for no original, só tá ali, porém uma hostilidade entre ti e a mulher, tu o visarás no calcanhar, mais nada, né? Não diz que aqui não se refere no original não fala de filho ou de filhos ou de descendente ou de descendentes, né? Só o original só diz uma hostilidade entre a serpente e a mulher. Não diz que ninguém esmagaria a cabeça da serpente. Coube a interpretação do Targum, né? Então isso é questão de interpretação, que com certeza a nossa Bíblia sofreu influência tanto do Antigo como do Testamento. Peguei ali do livro lá e fiz assim coloquei aqui para diferenciar o original hebraico e o acréscimo do aramaico do Targum, né? Aqui em preto, porém uma hostilidade entre ti e a mulher, é o original, né? Aqui, tu visarás no calcanhar. Em vermelho é o acréscimo e a interpretação do Targum, né? Aqui, Targum Neófite. Porque se eu me basear apenas no original hebraico, onde diz mulher, Isha, eu posso muito bem usar isso para defender a argumentação e a interpretação que está falando de Maria. Mulher, Eva, Maria, Israel, igreja, né? Cada um vai interpretar de um jeito. Aqui é Isha, né? Mulher. Então, se eu me apoiar no original, posso muito bem dizer que é Maria, mulher. O original não diz filho, filhos, descendentes, Cristo, não diz. Não diz ele, não diz este, apenas mulher. Que Deus colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher, né? Não diz que também que ela esmagaria a cabeça da serpente, que ele, Cristo. Agora o Targum diz, né? Uma hostilidade entre ti e a mulher, entre teus filhos e seus filhos, filhos da mulher e os filhos da serpente. Acontecerá que quando seus filhos guardarem a lei e seguirem os mandamentos, eles te visarão, te esmagarão a cabeça da serpente e te matarão. Mas quando abandonares os mandamentos da lei, tu visarás, tu morderás no calcanhar, tu ferirás. Mas para os filhos haverá um remédio, ao passo que para ti, serpente, não existirá remédio, porque eles estão destinados a instaurar a paz no fim do rei Messias. Aqui foi o que eu Messias. Aqui eu coloquei de roxo, filhos, né? Porque eu vi que é um paralelo entre o Apocalipse 12, né? Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou então a atacar o resto dos filhos dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus. Vem aqui é o paralelo. Tanto lá no Targum, aramaico, diz filhos e os filhos da mulher que guardam os mandamentos. Apocalipse também diz que o dragão perseguiu os filhos
que obedece os mandamentos de Deus. Com certeza, o autor de Apocalipse 12, 17, 12, né? Com certeza, o autor do Apocalipse, Apocalipse 12, se inspirou nesse acréscimo aqui, em vermelho, do aramaico, e não necessariamente nos originais. Assim, nos originais e na interpretação e no acréscimo do aramaico, né? Filhos, né? Os filhos, Apocalipse 12, 17, o dragão persegue os filhos da mulher, os que obedecem os mandamentos de Deus. Aqui também. Aqui, ó, filhos, mandamentos de Deus. Né? Então, então, com certeza, o autor de Apocalipse se baseou no Targum, né? E não necessariamente do aramaico. Se eu me inspirar apenas no original, aqui está em preto, mulher, apenas mulher, né? Não diz filho, filhos, porque isso é acréscimo. Querer bater um martelo, dizer que é Cristo, isso é interpretação. Isso é interpretação ou dos evangelistas, ou dos apóstolos, dos pais da igreja, né? Principalmente Irineu lá, que fala, né? Irineu cita, né? Gênesis 3,15, falando que a mulher é Maria, né? Porque se eu usar o original, se eu me basear o original para defender que Maria esmagaria da serpente, então eu tenho razão, né? E quem sai perdendo é os protestantes, né? Né? Como está aqui. Aqui já uma versão da Bíblia em hebraico contendo o acréscimo, né? Que eu mostrei lá, né? Em vermelho e em preto, né? Aí já colocaram aqui, Zareacá, tua semente, né? Mas Zareacá também significa, está no plural, tanto no plural como no singular. Descendentes, filhos, né? Zareacá. Mas isso já é acréscimo lá do Targum. Não existe no original, né? A maioria aqui não existe no original. É acréscimo, é interpolação, é interpretação, é explicação. Nem ele, né? Também no original não diz who, ele, né? Que tá who, ele. Fala só apenas da mulher. Não fala who, ele, esmagaria. Não existe isso aqui no original. Não existe. Isso é uma versão já com acréscimo do Targum. Não existe ele, hu. E mesmo se você pegar aqui no hebraico hu, né, aqui no grego, na Septuaginta, em vez de hu, ele, é autos. Ele ou ela, tanto faz. Dizer que os católicos estão errados, ou que a Bíblia de Jerusalém, onde diz que ela esmagaria a cabeça da serpente, afirmar que está errado, isso é achismo, é burrice, é ignorância. Porque tanto no hebraico hu, o alto, é tanto no masculino como no feminino. E isso não está nos originais. Os originais dizem apenas mulher. E não diz que ninguém esmagaria a cabeça da serpente. Nem ela, nem ele. Nem Maria, nem Cristo. Sim, Deus colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher. É por ignorância e falta de estudo. Não sabe. Porque a pessoa afirmar que é Cristo ou que é ele e que não é ela, é falta de estudar os originais. Aqui é o grego autos, né? Septuaginta. Aqui ele esmagaria a cabeça da serpente, né? Que tá ali, hu. Aqui o léxico em hebraico e aramaico, ele, ela, ele mesmo, ela mesmo, né? Ele, ela, hum, né? Aqui é o grego autos, hum, ele esmagaria, ela esmagaria, né? Então, isso é questão de tradução. Se basear numa tradução que diz apenas ele e negar que é ela, né, porque depende da tradução, é ignorância. Aqui é a Vulgata. Né? A Bíblia do Rei James diz que ela esmagaria a cabeça da serpente. Né? Olha lá.
né? Ela esmagaria a cabeça da serpente. Então, o rei James também estava errado, está errado. Mas é questão de tradução e interpretação, e isso aqui é influência do Targum. Dizer que ele ou ela, que Cristo ou Maria ferirá a cabeça da serpente, é influência do Targum. O original não diz. O original só diz: eu colocarei a inimizade entre ti e a mulher. Tu ferirás no calcanhar, mais nada. Agora, entre tua semente e a sua semente, ela ou ele ferirá a sua cabeça, isso é acréscimo, né? É acréscimo, né? Aqui é Irineu afirmando que tanto que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, né? E Santo Irineu diz que a Maria se tornou advogada, né? É a nova Eva, que se tornou nossa advogada. Então, podemos muito bem interpretar que Maria é nossa advogada contra Satanás, né? Então, é ignorância dizer que ele está, que no masculino está certo, que a tradução diz ele está certo, e é ignorância dizer que onde a tradução diz ela está errado. Porque isso é falta de estudo, né? Isso é falta de estudo, né? É pura ignorância. Então é pura ignorância, né? Porque eu mostrei ali no original em preto, o original hebraico e o acréscimo e a interpretação e explicação do Targum. Porque os católicos afirmam que é ela, Maria, os protestantes dizem que é ele, Cristo. Mas isso é questão de tradução e acréscimo do Targum, porque no original não diz ele nem ela. O original não diz que ninguém esmagaria a cabeça da serpente. Só que apenas que Deus colocaria somente uma hostilidade entre a serpente e a mulher, e mais nada. Aí coube aos escribas, aos mestres judeus, dizer que também a inimizade seria entre os filhos dela e os filhos da serpente. Que a nossa Bíblia sofreu influência, como diz ali Apocalipse 12, 17, né? Que o dragão também perseguiu os filhos da mulher, os que guardam o mandamento. Com certeza, o autor de Apocalipse 12 se baseou no Targum em aramaico, e não nos originais. Então, eu posso muito bem usar o original, né, hebraico, onde diz, porém, uma hostilidade entre ti e a mulher, sem a interpretação do Targum e o acréscimo do Targum, eu posso muito bem usar o original hebraico, porém, uma hostilidade entre ti e a mulher, para dizer que é Maria. Eu posso muito bem, porque lá no original diz mulher, não diz filho dela, não diz Cristo, não diz filhos, não diz descendente da mulher, não diz descendente, não diz, não diz. O original hebraico. Então, eu posso muito bem usar o original hebraico para dizer que é Maria, porque o original diz mulher. Eva, Maria, Igreja, Israel, depende de cada um. Mas eu posso muito bem dizer que é Maria, no original. Se eu usar originais contra os protestantes, eu saio ganhando. Agora, o protestante dizer que é ele, Cristo, é questão de tradução. Who, ela, who, ele, autos, ela, autos, ele, né? É questão de tradução. É questão de tradução. Agora, não saber isso é burrice. É não saber hebraico, não saber aramaico, não saber acréscimo do Targum, não saber grego, não saber de nada. É burrice e ignorância.